A paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, enfim, lhe abençoando em todas as áreas da sua vida. Hoje, quero estar meditando com vocês lá no Antigo Testamento, no livro de Salmos, mais especificamente o Salmo de número 121. E diz assim então a palavra de Deus: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, e nem a lua durante a noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Até aí, então, a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 121. E com base nesse trecho da palavra de Deus, vamos estar meditando hoje na seguinte mensagem: não perca a sua fé diante das adversidades. Nós sabemos que a fé ela é fundamental quando precisamos atravessar por uma tempestade, por uma crise. Aliás, a fé ela é essencial em toda e qualquer circunstância que nos abale, que nos tire os pés do chão, nos deixando então assim vulneráveis. Sem fé, nós ficamos desorientados, ficamos perdidos, ficamos sem esperança, sem objetivos, sem propósitos. Sem fé, nós ficamos à mercê das situações. A fé faz de nós cristãos fortes. A fé nos capacita a suportar as adversidades. A fé, ela nos equipa para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida agradável ao Senhor. A fé, ela é um dom que vem de Deus. E este dom que vem de Deus, a nossa fé, ela nos ajuda, ela nos fortalece nos momentos difíceis e nos faz ver as situações de uma maneira diferente. Em outras palavras, com a fé ativa, com a fé em ação em nossas vidas, nós nos tornamos resistentes, nós nos tornamos fortes, nós nos tornamos otimistas, mesmo em meio às grandes dificuldades. A fé ela é essencial porque ela forma, é a fé que forma como se fosse uma ponte que nos liga diretamente a Deus. A fé nós podemos dizer também que é uma luz em meio à escuridão, a densa escuridão pela qual estamos passando. E quanto maior for a nossa dificuldade, mais necessária é a fé em nossas vidas. Então nós queremos dizer para você neste momento: tenha fé em Deus, pois Deus sabe o que você está enfrentando. Deus conhece as suas lutas, Deus conhece as suas dificuldades. Ele está a nos observar. Jesus sabe, Jesus conhece a nossa insuficiência. Jesus sabe dos nossos recursos que são escassos. O Senhor nosso Deus sabe que muitas vezes nós não temos recurso algum, mas se nós tivermos confiança, se nós tivermos a nossa fé firme, inabalável e depositada nele, que é o Senhor, nós veremos os milagres de Deus acontecerem em nossas vidas. Ele, Deus, Ele sabe da nossa incapacidade. Ele sabe da nossa pequenez diante dos problemas que nós temos enfrentado.
Deus sabe o que nós estamos passando em meio a essa pandemia, seja uma situação na esfera da saúde, seja uma situação que envolve o desemprego, seja a angústia, seja o pânico, seja a síndrome do medo, seja a depressão. Deus sabe que somos vulneráveis, Deus sabe que você está passando por isso, Deus sabe que você está sendo afetado por isso, mas tenha fé, tenha bom ânimo. Deus pode e quer mudar essa situação em sua vida. Mas Deus, Ele sabe, Deus, Ele conhece. Mas a grande questão aqui não é apenas se Deus sabe, não é apenas se Deus conhece, mas como é que nós nos posicionamos em meio a tantas situações difíceis pelas quais nós estamos atravessando? A pergunta que nós deveríamos nos fazer é em que os nossos olhos estão fixos. No que é que nós estamos fixando os nossos olhos? Será que nós estamos colocando os nossos olhos, a nossa confiança, a nossa fé em Deus, em Sua palavra? Ou nós estamos focando as dificuldades? Será que nós estamos focando o tamanho do problema? Será que nós estamos colocando uma lente de aumento nas dificuldades e nos problemas e nos esquecendo que o nosso Deus é maior do que toda e qualquer circunstância? Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a calamidade. Entenda uma coisa, Deus é muito maior do que o problema. Deus é muito maior do que a calamidade. Deus é maior que todas as coisas. E além de Ele ser maior, Ele pode solucionar, Ele pode resolver, Ele pode entrar com providências para amenizar a nossa dor ou nos livrar dessa tragédia, dessa situação difícil que tem nos cercado, que tem nos deixado deprimidos, que tem trazido medo e incertezas aos nossos corações. Creia, o Senhor Jesus, Ele é muito, mas muito maior mesmo que a sua dificuldade. Estamos em meio a uma grande pandemia e é hora de aprendermos a não perder a nossa fé diante das adversidades. Em qual momento você se esqueceu que Deus é muito maior que a sua dificuldade? Ao invés de você se entregar ao medo, ao invés de você se entregar ao desespero, ao invés de você se entregar à ansiedade, se entregue juntamente com aquilo que te assombra, com aquilo que te aflige, aos pés do Senhor. Porque Ele pode, sim, somente Ele pode resolver as nossas dificuldades, resolver o seu problema. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pois Deus, Ele não é como as coisas deste mundo. Deus, Ele está sempre atento para a sua vida, para a nossa necessidade. Deus sempre está nos observando. E o salmo que nós lemos, nós contemplamos ali o salmista dizendo que o guarda de Israel não dorme. Deus, Ele não precisa dormir. O nosso Deus, Ele não comete erros. Em Deus não existem fraquezas. Aliás, muito pelo contrário, Deus, Ele detém, Deus, Ele possui, Deus tem todo o poder, Deus, Ele é onipotente, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele nunca falha. Por essa razão, é necessário que nós venhamos exercitar a nossa fé e a nossa confiança única e exclusivamente no Senhor, o nosso Deus. Quando você olha para uma situação,
Quando você olha para o que está acontecendo à sua volta, os problemas podem até parecer serem insolucionáveis. Os problemas podem até se apresentarem como gigantes, como intransponíveis, como invulneráveis. Mas saiba de uma coisa, o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus pode nos livrar dessa situação delicada, dessa situação difícil. O Senhor pode fazer com que os problemas, por mais gigantescos que eles sejam, o Senhor faz com que esses problemas eles se prostrem. O Senhor coloca esses problemas por terra e o Senhor nos levanta. O Senhor nos coloca em pé. O Senhor nos dá energia para caminharmos, para andarmos, inclusive, se necessário for, até andarmos sobre as águas. Será que existe alguma segurança neste mundo? Será que nós podemos depositar a nossa confiança na medicina? Será que nós podemos depositar a nossa confiança na ciência? Será que nós podemos depositar a nossa confiança nos remédios, numa vacina? Será que nós podemos depositar a nossa confiança na administração política do país e do mundo? Certamente que não, pois essas coisas, elas são falhas, essas coisas, elas são ilusórias. E nós temos observado, nós temos visto que essas coisas, todas elas, o sistema deste mundo, as coisas desta terra, as coisas deste mundo, têm se mostrado totalmente ineficientes. Mas a eficiência real, a eficiência verdadeira, nós só encontramos em Deus. Sim, em Deus existe a confiança. Em Deus deve estar a nossa confiança, porque Ele sim pode mudar toda e qualquer circunstância. Por isso, você pode e deve pôr a sua confiança nele e somente nele, sabendo que Ele, Deus, Ele tem o poder para lhe proteger e lhe dar segurança. A nossa proteção, a nossa confiança está em Deus, que é o guarda de Israel. Ele é o seu protetor. Deus é quem te protege. O Salmo 121 diz que, como sombra que o protege, ele está à sua direita. Todo o cristão, todas as pessoas, inclusive todos os cristãos, enfrentam problemas, têm dificuldade, mas com Deus ao nosso lado, com Deus ao seu lado, o verdadeiro mal não conseguirá lhe atingir, porque o nosso Deus, que é o nosso protetor, é Ele quem nos guarda. Ele vai nos livrar, Ele vai nos proteger com a sua grande mão, com o seu grande poder. Ele vai estar nos livrando, nos guardando, nos protegendo. O salmo que nós lemos, o salmo de número 121, ele compara a Deus como uma sombra que lhe protegerá da força do sol. Quando ele está ao seu lado, Deus o cobre, Deus o protege dos piores ataques contra a sua vida física, contra a sua mente, contra a sua vida espiritual, pois Deus é como uma sombra que não desgruda. Você já observou a sua sombra? Por onde quer que você vá, por onde quer que você ande, a sua sombra, ela está com você. A sua sombra não desgruda de você. Então, dessa maneira que o salmista compara a presença e a proteção de Deus,
Por onde quer que nós possamos estar ou possamos andar, o nosso Deus está conosco. O nosso Deus, ele não desgruda de nós. O seu Deus, ele não desgruda de você. Mas assim como a sombra que está sempre presente em você e em sua vida, da mesma forma, o Senhor está sempre presente em você, sempre presente em sua vida. Onde quer que você vá, o Altíssimo está com você para lhe fazer companhia, para lhe dar proteção, para o abençoar. Mesmo durante a noite, mesmo durante a escuridão, muitas vezes você não é capaz de enxergar o reflexo da sua sombra, mas isso não significa que ela não está ali. Da mesma forma, mesmo nas densas dificuldades, mesmo com os grandes problemas pelos quais você passa, ainda que você não consiga humanamente, ou até mesmo emocionalmente ou espiritualmente conseguir sentir ou enxergar a presença de Deus, eu quero lhe dizer uma coisa, ainda assim, Deus se faz presente. Ainda assim, Deus está ali te observando, para lhe orientar, para te dar graça e força na hora das dificuldades. O Senhor, ele é o seu protetor. O Senhor lhe guarda, o Senhor lhe protege. E se você ama Deus, se você ama Jesus, você não precisa ficar com medo. Você não precisa andar com medo, você não precisa ficar desesperado, pois Ele é a sua segurança. Deus não muda e Deus nunca vai lhe abandonar, mesmo diante das situações mais difíceis pelas quais você passa. Isso não significa que você nunca vai sofrer, mas significa que em tudo que você enfrenta ou enfrentará, Jesus estará presente. Jesus estará protegendo a sua vida, estará protegendo a sua alma. Com Jesus, você não vai ser destruído. E em todo tempo, Deus é o seu refúgio e a sua segurança. Os problemas podem ser imensos. Os problemas podem ser grandes, os problemas podem ser gigantescos, principalmente agora em meio a esta pandemia. Mas entenda uma coisa, o salmista também olhou ao seu derredor, ele só viu problemas, ele só viu dificuldades. Ele levantou seus olhos para as alturas e ele só pôde contemplar grandes montes altos. Ele estava cercado por altas montanhas, por grandes obstáculos, por grandes montes, por problemas gigantescos. E ele não conseguia enxergar a solução. Mas, através da fé, ele levou seus olhos mais alto ainda do que as montanhas. Ele olhou para o alto. Ele olhou acima dos problemas. Ele olhou acima das dificuldades. Em outras palavras, ele colocou a sua fé em exercício. Ele colocou a sua fé em prática e deixou de focar nos problemas, deixou de focar nas dificuldades, deixou de entrar em pânico por causa do tamanho dos altos montes, mas ele olhou mais alto ainda e colocou os seus olhos no Deus Todo-Poderoso. Ele colocou seus olhos no Deus Altíssimo. E por essa razão, ele pode dizer que o Senhor é o meu guarda. Ele disse assim, eu olho para os altos montes, e de onde me vem o socorro? De onde me virá o socorro? Então, quando ele eleva os seus olhos um pouco mais alto ainda, quando ele coloca a sua fé em prática, quando ele exerce a sua fé, ele já tem então a sua resposta. Ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outras palavras, o salmista estava dizendo, não importa os problemas, não importa as dificuldades, não importa o tamanho dos meus problemas, o meu Deus é maior.
O meu Deus é capaz. O meu Deus tem todo o poder e tem toda a autoridade, e nele eu vou confiar. Porque o meu Deus é criador de todas as coisas, ele é o meu criador. Ele sabe o que eu estou vivendo, Ele sabe o que eu estou passando, e Ele é meu guarda, Ele é o meu protetor, Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar vacilar, Ele não vai me deixar escorregar. E ainda que eu venha a cair, Ele vai me colocar em pé, Ele vai reparar os meus erros, Ele vai me ajudar, Ele vai me auxiliar. O Senhor, o meu Deus, o qual eu sirvo, Ele vai me proteger do calor intenso das lutas, das dificuldades, mas também Ele vai me iluminar, Ele vai me aquecer, Ele vai me orientar durante a escuridão das dificuldades, durante a noite da minha vida. Deus, Ele estará comigo. Portanto, amado ouvinte desta mensagem de Deus, não tenha medo. Confie a sua vida nas mãos de Deus e Ele vai cuidar de você. O poder do Senhor, ele é incomparável. O poder de Deus não tem comparação com nada. Mas entenda uma coisa, o Senhor o protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Não importa se você está chegando, não importa se você está saindo, Deus se faz presente. Deus está te observando. E saiba de uma coisa, Deus, Ele não apenas lhe observa, mas Ele se faz presente. Ele te dá forças, Ele lhe dá vigor, capacidade para você viver toda e qualquer dificuldade, para você se tornar um vencedor, porque Deus, Ele é em sua vida. Somente o Senhor, Ele é todo-poderoso e Ele guarda a sua vida em todo momento e em todo tempo. Ele o protegerá, Ele não o deixará, Ele não o abandonará. Ele é o Senhor que criou os céus e a terra. O poder dele não tem comparação alguma. Confie no Senhor. O Senhor sempre está conosco. E nós podemos dizer também a seguinte expressão bíblica: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, amado ouvinte da palavra de Deus, confie em Deus. Deposite a sua confiança, a sua esperança nele. Deposite a sua fé no Senhor. E entenda que em meio às calamidades da vida, em meio às adversidades, exercite a sua fé. Coloque a sua fé em Deus. E certamente, com toda certeza, Ele não o deixará decepcionado. Deus nunca decepciona aqueles que nele confiam. As pessoas decepcionam. Tudo nos decepciona, mas o nosso Deus, Ele não decepciona. Né? O nosso Deus, Ele sempre está conosco, mostrando-se fiel, mostrando-se presente. Então, que a minha, que a sua, que a nossa fé esteja única e exclusivamente ancorada, depositada e firme em Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na grande paz do Senhor Jesus e exercite a sua fé e a sua confiança em Deus. E se você se acha que não tem fé, peça a Deus. Faça uma oração. Aliás, eu lhe convido agora, feche os seus olhos e juntamente comigo, fale com Deus neste momento. Senhor,
nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção por essas vidas, por essas pessoas que, durante este momento, estiveram ouvindo esta mensagem, ouvindo esta palavra, que o Senhor possa fazer com que a fé nessas vidas, a fé nesses corações, seja uma fé viva, seja uma fé ativa, seja uma fé real, seja uma fé concreta. Deus, acrescenta a fé, aumenta a fé dessas vidas, coloca a fé nesses corações. E, ó Deus, que essas pessoas possam ter mais contato com a Tua voz, com a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que esses ouvintes, que estas vidas, que essas pessoas que estão tendo o contato com esta mensagem possam ser, ó Pai, equipadas com uma fé genuína, com uma fé real, com uma fé vencedora. Uma fé no Senhor, uma fé que pode vencer o mundo, uma fé que pode vencer as dificuldades, uma fé ancorada na palavra de Deus. É assim que eu oro, é assim que eu abençoo essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem todos na grande paz do Senhor Jesus.